Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Sua atenção é uma bênção para nós. Esse programa faz parte de uma série de estudos de todos os livros da Bíblia. Estudamos todo o Velho Testamento, o Evangelho de Mateus e agora estamos estudando o Evangelho de Lucas. No último programa abordamos os níveis de relacionamento com Cristo. Você pode se relacionar com Cristo para conseguir as bênçãos através dele. Você pode viver em Cristo e para Cristo. Eu gostaria de desafiá-lo a observar esse tema presente em todo o livro. Tomemos como exemplo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, onde encontramos uma das parábolas mais importantes de Jesus. A essência dessa parábola é a mesma do capítulo 5. Jesus estava tentando recrutar pessoas para serem parceiros com ele na implementação de sua missão. No capítulo 14, Jesus tinha feito uma pregação muito importante. E no capítulo 15 encontramos duas respostas a essa pregação. Os publicanos e pecadores responderam a essa pregação quando se aglomeraram ao redor de Jesus. Os escribas e fariseus também fizeram pressão, mas ficaram um passo atrás. Os dois grupos formaram dois círculos concêntricos. O primeiro círculo, ao redor de Jesus, mais próximo dele, era formado pelos publicanos e pecadores. E o segundo círculo, maior, era formado pelos religiosos, que disseram: "Este homem recebe pecadores e come com eles." Jesus então ensina uma parábola encontrada no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Nessa parábola, Jesus explicou o que estava acontecendo no círculo interno e convidou o grupo do círculo externo, mais afastado, a se tornarem participantes com ele do que estava acontecendo no círculo interno. Chamamos toda a parábola de a parábola das coisas perdidas. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: "Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida." Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus estava dizendo aos que estavam no círculo externo: vocês olham para essas pessoas do círculo interno e só enxergam publicanos e pecadores, cafetões, prostitutas, corruptos, ladrões. Mas vocês sabem o que Deus enxerga? Deus enxerga ovelhas perdidas. E toda vez que uma ovelha é encontrada, há alegria no céu. Jesus estava desafiando o círculo externo. Vocês estão querendo saber por que tanta alegria quando uma dessas ovelhas é encontrada? Então ele começou a contar a parábola da moeda perdida. Ele disse que uma mulher tinha 10 moedas e perdeu uma. Ela pegou uma vassoura e um espanador e começou a limpar toda a casa até encontrar a moeda perdida. Quando ela a achou, chamou as vizinhas e amigas e disse: "Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida." Há muitas aplicações para essa parte da parábola. Uma das aplicações que ouvi de um senhor há muitos anos diz: naquele tempo, um dos enfeites que a mulher usava era um tipo de tiara na cabeça com 10 moedas que lhe caíam sobre a testa. Essas moedas representavam sua fidelidade. Se ela fosse infiel ao marido, a maneira de comunicar a ele o que tinha acontecido era tirar uma das moedas. Quando ele chegasse em casa e contasse apenas 9, sabia que alguma coisa tinha acontecido. Se essa história é verdadeira, então dá para imaginar a aflição da mulher procurando a moeda perdida antes do marido voltar para casa. Se esse é o ensino dessa parábola, então ela está representando as pessoas que estão perdidas porque não conseguem viver uma vida santa. Em termos teológicos, essas pessoas estão justificadas, mas não estão santificadas.
Elas não são ovelhas perdidas, mas não conseguem vencer o pecado em suas vidas. Elas não são livres. Talvez Jesus estivesse falando para as pessoas do círculo externo que algumas pessoas do círculo interno eram salvas, mas não conseguiam viver uma vida santa. E que, na verdade, elas não estavam buscando salvação, mas santificação. A ideia é que a mulher tinha a moeda e a perdeu e depois a encontrou de novo. Essa é a ilustração da palavra redenção que vimos no livro de Ruth. Uma vez, quando eu era jovem, estava no ponto do ônibus e fazia um frio de gelar. Eu estava a apenas uns 5 quilômetros de casa e só tinha uma moeda para pagar a passagem do ônibus. Só que eu a perdi. Ela caiu da minha mão e rolou para dentro do bueiro e eu não consegui encontrá-la mais. Entrei em pânico. Um senhor que também estava no ponto e que tinha um guarda-chuva espetou um chiclete na ponta do guarda-chuva, esticou o guarda-chuva para dentro do bueiro e conseguiu com que a moeda grudasse no chiclete, retirou-a de lá e me entregou. Posso garantir a vocês, aquela moeda tinha o triplo do seu valor para mim, porque eu a tinha perdido, mas a recuperei. Essa é a essência do conceito de redenção e desta parábola da moeda perdida que foi encontrada. É claro que Jesus está dizendo para as pessoas daquele círculo externo o seguinte: essas pessoas estão perdidas, mas foram encontradas e todos os anjos do céu se alegram por isso. Vocês não estão felizes? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Todos conhecem essa história, a parábola do filho pródigo. Jesus estava tentando contar para as pessoas do círculo externo o que estava acontecendo no círculo interno. O que Jesus estava dizendo era: algumas pessoas são como o filho pródigo, mas acabam voltando. E aí todos os anjos no céu se alegram por isso. Mas por que vocês estão felizes com esses filhos pródigos que estão voltando? Certa vez um pastor fez o seguinte esboço da história do filho pródigo. O primeiro ponto era sua loucura, quando o filho saiu de casa. Sua tristeza, quando estava fora num país distante. Sua alegria, quando o filho voltou para casa. E por último a conclusão: ou voltava, ou estava frito. Esse esboço resume bem a parábola do filho pródigo, vocês não acham? O último ponto é: ou voltava ou estava frito. Essa é a conclusão. Essa era a situação daquelas pessoas no círculo interno. E Jesus estava falando para as pessoas do círculo externo: vocês só enxergam pecadores. Sabem o que Deus enxerga? Deus enxerga pessoas perdidas como ovelhas perdidas, que não sabem diferenciar a mão esquerda da direita, mas que serão salvas. E o céu vai se alegrar por causa delas. Por que vocês não se alegram? Deus enxerga as pessoas que estão perdidas como uma moeda perdida e as redime. E todo o céu se alegra. Por que vocês não se alegram? Deus enxerga essas pessoas perdidas como filhos que partiram e estão tão mal, que chegam até a cheirar como porcos. E quando essas pessoas saem dos chiqueiros e voltam para casa, todo o céu se alegra. E por que vocês não se alegram? Esse é o ponto principal das parábolas das coisas perdidas. Quando o filho pródigo retorna à festa, mas quando o irmão do filho pródigo volta para casa cansado porque trabalhou o dia todo, pergunta aos empregados qual é o motivo da festa e os empregados respondem: o seu irmão voltou para casa e seu pai mandou assar um bezerro para festejar. Ele não se aguenta de felicidade. Então o filho mais velho fica muito bravo e se recusa a entrar e participar da festa. Mas o pai, ilustrado como um senhor idoso que corre até o filho pródigo e o abraça, também ama o filho mais velho. O pai vai até o filho mais velho e implora que ele entre e participe da alegria e diz: filho, você sempre me foi fiel e tudo que tenho é seu, mas seu irmão estava perdido. Você não entende? Agora ele foi achado. Ele estava morto e agora está vivo. Você não vai participar dessa alegria e desta festa? Isso ilustra o que estava acontecendo quando Jesus ensinou a parábola das coisas perdidas. O círculo de fora é formado pelos irmãos mais velhos, os escribas e fariseus. Os pecadores foram salvos e todo o céu se alegrou.
Os escribas e fariseus estavam bravos e não queriam participar do que estava acontecendo com as pessoas do círculo interno. A imagem daquele pai lá fora, pedindo ao filho mais velho que se alegrasse com eles, ilustra o que estava acontecendo quando Jesus ensinou essas parábolas. Jesus estava convidando as pessoas do círculo externo, os escribas e fariseus, você e eu, para sermos seus parceiros na implementação da sua missão. Nós já sabemos qual é essa missão. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quando Jesus recrutou Pedro, disse: Pedro, pesque homens, participe comigo da implementação dessa missão. No capítulo 15 de Lucas, vemos o mesmo assunto sendo abordado de outra forma. O que essas parábolas das coisas perdidas, o círculo interno e o círculo externo ilustram para nós? No círculo interno, Jesus está implementando o manifesto do Nazareno. O convite se estende para o círculo externo. Vocês vão participar do que está acontecendo no círculo interno? Jesus tinha proclamado sua missão no capítulo 4 de Lucas, provou qual era a missão no capítulo 5 e a colocou em prática em todo o Evangelho de Lucas. Mas no capítulo 15, o desafio é o seguinte: vocês vão participar comigo da implementação desta missão? Isso significa sair e interagir com aqueles que estão cegos, cativos e feridos. Você entendeu que Jesus quer que você participe disso com Ele? Ser cristão não é assistir de camarote. Jesus quer que você participe com Ele da implementação da sua missão. Quando assistimos aos Jogos da Copa do Mundo, por exemplo, vemos aqueles jogadores suarem, correrem, se esforçarem, darem tudo para conquistar a vitória, enquanto nós estamos ali assistindo, sentados no sofá, tranquilos. Infelizmente é assim que a maioria da igreja está, mas não deveria. O Evangelho de Lucas começa com o manifesto do Messias. Perceba que a missão de Jesus também se estende a você, meu amigo. Ouça a voz de Jesus dizendo a você: você vai participar comigo? Você vai se tornar meu parceiro na implementação da minha missão? Você vai se tornar um canal para que o cego enxergue? Há tantas pessoas acorrentadas a pecados. Você vai continuar aí sentado, indiferente? Ou vai fazer alguma coisa para que essas pessoas sejam libertas? Pense nisso. E até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.